Uma relação, de fato, inteira, sincera, ela só pode existir entre duas pessoas vulneráveis. Bem-vindas, bem-vindos a mais uma reflexão aqui no canal da Medicina das Palavras. Se você ainda não é inscrita nem inscrito, eu te convido a se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho para receber as nossas notificações e ao final, se você gostar desse vídeo, deixar o seu joinha e compartilhar com aqueles que você achar que vão se beneficiar daquilo que vai ser dito aqui. Hoje eu quero conversar com vocês sobre pontos bastante delicados das relações, especialmente dos relacionamentos afetivo-amorosos, românticos, que é onde a gente mais se embola e mais projeta. Eu quero falar de projeções e da nossa vulnerabilidade. Vamos lá, por que eu estou juntando uma coisa com a outra? Eu entendo que uma relação, de fato, ela só acontece entre duas pessoas vulneráveis. Só que como nós usamos muitas máscaras, né, a persona, para usar uma expressão de Jung, que é um instrumento, um mecanismo de sobrevivência, né, do nosso psiquismo, da nossa mente, a persona, a gente vai durante a vida, né, interagindo com os outros a partir desses personagens que nós criamos. E aí tem um risco e um grande perigo e uma coisa que costuma acontecer. A gente se identificar com aqueles personagens que nós desempenhamos na nossa vida. Uma certa maneira de se colocar numa relação, uma profissão, né? Uma forma de se expressar, gostar disso, gostar daquilo, ou não gostar. Isso a gente vai construindo a nossa persona, nosso instrumento de sobrevivência. E que se torna o nosso instrumento de colapso também. E quando a persona nos traz esse colapso do ego, a gente se depara com o quê? A gente se depara com a sombra. Com aspectos da nossa personalidade, né? Com aspectos da nossa mente, da nossa psique, que a gente não gostaria de ter, de ver, de saber que existe, de saber que nós temos. São esses mecanismos da nossa mente que nos levam a projetar. Nós projetamos no outro o nosso ideal de nós mesmos e, de alguma forma, projetamos as nossas feridas. Porque quando a gente coloca um ideal, a gente está falando de um ideal que não está, que não existe na nossa vida e que a gente gostaria de atingir e a gente não atinge, a gente não chega naquele ideal pelas nossas feridas, pela história das nossas dores. Então a gente vai projetar no outro muito do que a gente gostaria que nós fôssemos. Ou, o que também acontece, nós vamos enxergar no outro figuras da nossa vida com quem nós tivemos uma situação difícil, figuras de autoridade, pai, mãe, ex, chefe, né? E observar e olhar para aquela pessoa como se aquela pessoa fosse aquela outra. Agora, o que são essas outras pessoas também que a gente vê no outro? São imagens que nós criamos também do outro.
São imagens que nós temos do que é autoridade, do que é um parceiro amoroso, do que é um chefe. E tudo isso, essas imagens que nós construímos, elas têm relação com as nossas feridas e com as nossas dores. É um mecanismo completamente cruel que nós temos contra nós mesmos, né? Se ao mesmo tempo a gente tem aí a persona nos ajudando a sobreviver, por um lado, quando a gente se identifica com ela, a gente, né, entra no crack, a gente quebra e entra naquela famosa crise de identidade. Mas por que eu estou falando tudo isso se eu comecei falando que uma relação, de fato, inteira, sincera, ela só pode existir entre duas pessoas vulneráveis? Porque não tem como a gente falar em relação sincera a partir das nossas máscaras, a partir das projeções. Muito embora a projeção ela seja necessária, segundo a psicanálise, um grau de projeção é necessário para que a gente, por exemplo, se apaixone, para que a gente se interesse pelo outro. A gente projeta uma imagem ideal, a gente acha que não, mas a gente já tem essas imagens concebidas por razões culturais, por razões do lugar que a gente cresceu, né, cultural, social, crenças de família, padrões sociais, alguns padrões pessoais que não necessariamente são tão pessoais assim, e a gente cresce com aquele padrão, né, que vai se repetindo na nossa vida. Então, de alguma forma, para a gente se interessar por uma outra pessoa, existe sim um grau de projeção. E como diz a psicanálise, o amor é o encontro de duas neuroses, que nós somos todos neuróticos. A gente está convivendo a partir das nossas neuroses, buscando aquilo que nos falta. E é esse grau de neurose que nos leva às projeções que vai nos levar ao outro. Acontece que, estando em relação, se a gente se mantém com foco na projeção, se o grau de neurose ele se soma de tal forma que a relação ela vira não apenas o encontro de duas neuroses, mas o aumento da neurose, a gente tem um problema. Não estamos falando de relações entre pessoas, entre dois seres humanos sinceros. Nós estamos falando de relações entre máscaras, entre personagens, de nós com nós mesmos. Porque se o outro não cumpre, aí é que vem o problema. Se o outro não cumpre o nosso ideal, aquilo que a gente projetou, a relação está fadada ao fracasso. Se ela não acabar, ela vai se perpetuar no sofrimento. Como que a gente se relaciona reconhecendo que nós projetamos sim, projetamos, não adianta a gente achar que não. Projetamos. Como a gente se relacionar melhor e com mais sinceridade e verdade, apesar de, e sabendo que isso acontece. É se expondo. É o famoso rasgar o coração. Rasgando o coração, mostrando quem você é. Não tendo medo de ser quem você é. De mostrar a sua vulnerabilidade. Nós todos somos falhos. Senão não seríamos seres humanos. A exposição dessa falha nem sempre é uma coisa fácil. A vulnerabilidade é justamente aquilo que nos torna humanos, né? Que dá esse poder de sermos só um ser humano e relaxar com perfeccionismo, com necessidade de que o outro cumpra as nossas expectativas, cumpra os nossos ideais. Usa o teu ideal para você delirar, para você fantasiar, mas não se apegue às fantasias nem aos seus delírios.
Se exponha e, ao estar de frente para o outro, reconheça que aquele outro tem tantas feridas e dores quanto você. E que ele é um ser humano completamente desconhecido de você. Se a gente espera que o outro cumpra o nosso ideal, vai dar ruim. Então, uma relação sincera, olho no olho, onde as duas pessoas conseguem colocar os seus sentimentos, né? Um dos pontos aí mais importantes, por exemplo, para a comunicação não violenta, saber expressar aquilo que você sente, saber pedir, ouvir, né? Ter empatia pelo outro, ao invés de querer colocar a sua maneira de ver o mundo e de conduzir a situação, ouvir e negociar, né, entre as duas vontades, os dois desejos, as duas neuroses. Expor as suas sombras, não ter medo de mostrar as suas sombras, porque todos nós somos assim. Seres que projetam, seres que sentem falta, seres que desejam e que gostariam que o outro cumprisse, né, satisfizesse o nosso desejo, mas nunca nada vai satisfazer o nosso desejo. Reconhecer isso primeiro é o passo para a gente lidar melhor com a projeção. Reconhecer a vulnerabilidade. E é só assim que a gente começa a se conhecer. Eu tenho falado incessantemente aqui, né? Incessantemente como se eu tivesse feito muito vídeo até agora, né? A gente está no 5º vídeo do canal, mas eu insisto nesse tema quase que de uma forma obsessiva, que é o tema do autoconhecimento, porque de fato é a única maneira, né, da gente se tornar mais inteiro e poder melhorar as nossas relações. E um primeiro passo é reconhecer essa nossa fragilidade, é reconhecer o nosso caráter de seres que falham, de seres que erram, de seres que têm carências, que têm desejos que não vão poder ser atendidos. E é só nesse movimento também que a gente vai conseguir compreender o outro. Eu vou contar para vocês um mito que eu ouvi há pouco tempo, que chegou a mim e que eu achei muito bonito. Esse era um mito que eu não conhecia, que é o mito de Quiron, um personagem da mitologia grega, que expressa esse lugar de conhecer as próprias feridas para perder o medo de expô-las e olhar para o outro e reconhecê-lo como um ser na mesma condição que você. E até conseguir dialogar melhor, né? Justamente por isso. Quiron é um centauro, né? Era um centauro, filho de Cronos, o deus do tempo, e imortal, e recebeu de Cronos uma grande sabedoria. Ele era muito diferente dos demais centauros e se destacava, né, dos centauros, que são seres que vivem num estado dionisíaco e tal. Quiron era um centauro da sabedoria, do estudo, do conhecimento, e ele recebeu isso do pai, né, o Senhor do Tempo, que deu essa sabedoria do tempo também para ele, das ciências ocultas, da magia. E assim Quiron foi criado no Olimpo e um dia, participando de uma batalha de Hércules, famoso Hércules das 12 batalhas, Hércules estava em batalha com uma hidra de várias cabeças, venenosa. Uma flecha de Hércules atingiu uma cabeça da hidra e foi parar em Quiron. E aquele veneno entrou em Quiron. Como Quiron era imortal, ele ia ter que aprender a conviver com aquela ferida. A ferida não curava, o veneno era muito forte. E Quiron ficou sofrendo com aquela ferida por muito tempo. Até que ele resolveu
que ele ia compreender aquela ferida. Mas já que eu não posso me libertar, já que eu não posso tirar ela de mim, eu não posso tirar essa ferida da minha história, eu vou usá-la a meu favor. Eu vou compreendê-la, eu vou olhar para essa ferida de frente, sem medo, e aprender a conviver com ela e fazer dela a minha força. Então, Kiron estuda profundamente tudo que tinha a ver com aquele veneno, com aquela hidra, com aquela ferida, para aprender a lidar com o que fazer, aprender a lidar com aquilo e aprender a saber o que fazer. E nesse processo ele se torna um especialista daquela ferida, daquela dor. E por isso, de tanto se estudar, de tanto estudar sua ferida, ele se torna livre, aceitando, incorporando que aquilo faz parte da história dele, mas não incomodando mais como incomodava quando ele não tinha compreendido aquela ferida, e passa a compreender a ferida do outro, a entender que todos são feridos. E é por isso que Kiron é considerado um deus dos terapeutas. Eu não estou aqui falando para terapeutas, nem também falando de um lugar de terapeuta, falando mais de um lugar de professora que de um lugar de terapeuta. Mas todos nós podemos nos espelhar nesse mito de Kiron, para que as nossas relações sejam mais inteiras, para que a gente melhore as relações, que é o desejo de todos nós, uma coisa super difícil. A gente tem que olhar para as nossas feridas, se tornar especialistas das nossas feridas. E é por isso que eu vou terminar esse vídeo contando sobre a minha ferida para vocês, falando um pouco sobre ela, que é a minha grande dificuldade em aprofundar relações. Dizem que nós criamos os nossos projetos para nós mesmos. E eu não tenho dúvida de que eu criei a medicina das palavras para mim, primeiro para mim. Para me curar, embora essa palavra cura não seja uma palavra que eu vá utilizar muito, porque é uma palavra complexa. Quando tivermos uma série sobre as palavras, falaremos sobre cura especificamente, mas por hora eu vou usar. Esse lugar de cura a partir da relação, que é o único lugar possível também. Eu sou uma pessoa que, apesar de falar em público, e sempre falei em público, fui professora, estudei teatro, tenho uma facilidade, né, de estar em contato com pessoas, tenho uma lista de contatos enormes, muitos contatos no WhatsApp, e sou muito expansiva. Apesar disso, eu sou aquela pessoa que foge para as montanhas. Aquela pessoa que, quando a relação começa a me expor, é o momento em que eu me desespero. E foi essa ferida, né, que já me afastou de muita gente e que me afastou de mim mesma por muito tempo. Foi essa ferida que me levou para o estudo sobre mim, para o estudo sobre nós, sobre quem nós somos e o que a gente está fazendo aqui, para o autoconhecimento. E foi só por me dedicar a essa ferida por um bom tempo que hoje eu consigo estar aqui falando sobre isso para vocês, o que seria impensável há um tempo atrás. Quando eu precisava sustentar a máscara, ou achava que precisava sustentar a máscara da forte, a máscara da pessoa super bem resolvida, quando por dentro eu estava um lixo, e quando quem convivia comigo, na intimidade, realmente me conhecia. E era ali que eu ficava em pedaços, porque eu não queria aquela sombra. Mas eu vivia, eu sabia, eu tinha aquela sombra, eu tinha que olhar para ela e olhar de onde vinha aquela sombra, de que ferida ela me contava dentro da minha história. E por isso eu abro esse campo de relações que é a medicina das palavras. Eu queria terminar
com essa história para vocês, não sem antes trazer um trechinho que eu li hoje. Eu estou relendo Assim Falava Zaratustra, do Nietzsche, que eu deixei até aqui de propósito, justamente porque quando eu li esse trecho, eu já estava pensando no vídeo que eu ia fazer, eu li e falei, isso é muito perfeito, né? Qual é o perigo? O perigo da gente viver relações baseadas na projeção. O perigo da gente ter no outro um suporte, uma muleta. Quando o outro é uma estrada, o outro é um espelho, o outro é um acelerador da nossa potência. Não porque é um outro específico, mas porque é na relação que nós crescemos como seres humanos, que nós melhoramos como seres humanos. E eu falo isso sabendo das dificuldades que eu tenho em me relacionar, ou que eu tinha, né? Continuo tendo, mas hoje em dia muito menos, né? Hoje em dia eu vou mesmo com medo. Porque é esse o único lugar que a gente tem que estar. Estamos vivos, estamos aqui, temos que nos relacionar, vamos fazer isso da melhor forma possível. Então eu vou deixar para vocês essa frase maravilhosa de Zaratustra, dessa obra-prima de Nietzsche, Assim Falava Zaratustra. Eu sou um parapeito ao longo da torrente. Aquele que puder segurar-me, que o faça. Mas vossa muleta eu não sou. Por hoje, eu fico por aqui. Na semana que vem, estou de volta com uma nova reflexão. Até mais e muito grata pela sua atenção.